Boa noite. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de programação em C. Dessa vez eu vou dar um exemplo que tem mais a ver com o exercício seguinte que eu pedi para vocês, que foi lá no material de eletrônica digital, porque, lembrando, na semana de dia 7, na verdade, eu fiz uma atividade interdisciplinar que envolve tanto eletrônica digital quanto a disciplina de robótica industrial. Aqui nesse material tem um exercício que fala sobre representar na notação da linguagem C as expressões booleanas. E o mais interessante para nós é esse último: construa um programa que pergunta para o usuário os valores das variáveis, que devem ser booleanas, então 0 ou 1, e entrega para você o resultado para uma dada expressão. Então, o que a gente vai fazer vai ser algo bem parecido, só que o que eu vou fazer aqui no nosso exemplo vai ser... Vamos criar um novo programa. Vai ser esse exercício aqui. Eu quero sair deste circuito lógico, que também pode ser representado a partir desta expressão booleana, e criar um programa na linguagem C que seja capaz de fazer com que, ao digitar os valores de A, B e C, ele entregue para você o resultado de esse circuito da nível alto ou nível baixo, para os valores definidos. Para fazer isso, então, podemos voltar aqui. A gente criou o nosso programa. Lembrando que precisa salvar, senão ele não vai aparecer ali as cores. Então, salva o seu programa. Vou chamar de exemplo 3. E eu preciso começar colocando o meu std, ó, como sempre. E o meu locale.h para funcionar a acentuação. Função principal. Primeiro passo, logo depois que a gente cria a função principal, vai ser sempre definir a localização, agora que nós estamos utilizando a acentuação. E agora nós precisamos aplicar os conceitos vistos lá no material, que está aqui, material de RBI e ELD2, lá em eletrônica digital. Esse material aqui fala sobre como a gente faz para transferir uma notação desse tipo, ou um circuito, para notação da linguagem C. E o resultado é o seguinte: toda vez que nós precisamos criar uma operação E, vai ser 2 ampersand. Toda vez que criarmos a operação OU, vai ser 2 barras retas. Para escrever a barra reta, você vai escrever shift barra invertida. Isso é basicamente a barra que está do lado do Z no teclado brasileiro.
duas barras retas. E para operação de inversão, você vai usar o ponto de exclamação. Detalhe importante, o ponto de exclamação vai na frente da variável que você quer inverter. E o outro detalhe importante é que você pode utilizar na notação tradicional, no papel, a simplificação onde A vezes B, por exemplo, vira AB. Mas na linguagem C, você não pode fazer isso, porque AB é uma variável qualquer que não é A e não é B. Na linguagem, você pode criar variáveis que têm múltiplas letras no nome. Então, lembrem-se que toda vez que você precisar fazer a operação lógica e ou operação lógica ou qualquer operação na linguagem C, não dá para considerar implícita a multiplicação ou a operação E. Você precisa colocar o símbolo 2 ampersands para executar a operação E. Senão o compilador vai dizer, eu não sei quem é AB, por exemplo. Porque AB é uma entidade diferente de A e diferente de B. Não funciona de forma simplificada nesse sentido. Você precisa colocar A, E, B. Portanto, aqui embaixo tem alguns detalhes sobre como faz para aplicar o printf e o scanf, só para vocês relembrarem, já que nesse exercício a gente vai de novo usar o printf e o scanf. Feito isso, o exercício eu vou colocar aqui, ele vai ser pergunta os valores de A, B e C e calcula A barrado ou B, E, B ou C barrado, que era o circuito que está aqui. A barrado ou B, E, B ou C barrado. Então, continuando, nós vamos ter que criar uma variável para cada variável da nossa expressão booleana. Para fazer operações booleanas, a gente necessariamente vai utilizar inteiros. Então, criamos três variáveis tipo int chamadas de A, B, C. Agora, precisamos pedir para o usuário digitar o valor de A, B e C. Digite os valores booleanos de A, B e C. 2 pontos, desce uma linha. Feito o pedido, vamos coletar os dados. Detalhe aqui, nós poderíamos fazer esse exercício de algumas formas diferentes. Uma opção é essa que eu estou fazendo, onde eu vou executar um scanf apenas, e nesse scanf eu vou colocar %d para o primeiro inteiro, %d para o segundo inteiro, %d para o terceiro inteiro, vírgula, ampersand A, ampersand B, ampersand C.
Lembrando que o ampersand é obrigatório quando a variável for número inteiro ou número de ponto flutuante. Só não vai usar quando tiver uma string, um array de caracteres. Ponto e vírgula. Essa é uma opção. Essa opção faz com que aconteça uma impressão onde são pedidos os 3 valores e o programa vai ficar esperando você digitar o primeiro, digitar o segundo e digitar o terceiro sem falar nada até você terminar de digitar os 3 valores. A alternativa seria fazer digite o valor de A, scanf, %d e A. Digite o valor de B, scanf, %d, B. Printf, digite o valor de C, scanf, %d e C. Funciona da mesma forma, só que fica mais extenso e aí ele passa a pedir um dado de cada vez. Aí é uma questão de gosto mesmo, aqui para ficar mais sucinto, eu preferi deixar apenas um scanf coletando todos de uma vez. Feito essa coleta, agora nós estamos prontos para calcular o resultado. Aí, relembrando, o nosso circuito é o seguinte. Vamos colocar aqui o Circuit Maker visível aqui do lado. Printf, minúsculo, abre aspas. O resultado de... Aqui eu vou colocar a operação. A operação é... Vamos ativar a quebra de linha de novo aqui. Lembrando, para ativar a quebra de linha, você pode vir aqui em Edit, Editor Tweaks, Word Wrap. Só para caber na tela. O resultado de A barrado ou B e B ou C barrado é %d, minúsculo. Aí, nesse %d, o que vai acontecer vai ser que vou deixar assim só para não ocupar tanto espaço. Pronto. O resultado desse %d vai ser o próximo argumento aqui, vírgula. Aqui a gente coloca o cálculo necessário para encontrar o resultado da expressão A barrado ou B e B ou C barrado. Só que, relembrando, a linguagem não utiliza essa notação. Essa notação que eu escrevi é só para aparecer impressa na tela. Mas não é a que a linguagem em si vai efetivamente executar. Então, a execução vai ter que ser feita assim, ó. A barrado é não A. Ou B é barra reta B. Esses dois, dentro de parênteses, e 2 ampersands, abre parênteses de novo para colocar B ou não C. Então, lembrando que A barrado tem que ser exclamação na frente do A. Ou tem que ser 2 barras retas.
Aqui tem um E implícito no meio dos dois parênteses. Você precisa tornar ele explícito. Coloca aqui o símbolo de E. Depois, B ou duas barras retas de novo. C barrado fica não C. Ponto e vírgula. E está pronto o exercício. Vamos colocar para rodar o nosso programa. Ele não funcionou porque stdio.h estava faltando aqui. Build and run. Digite os valores booleanos de A, B e C. Aí, lembrando, ele vai ficar esperando eu digitar os três. Eu digito 1, 0, 1, por exemplo. O resultado de A barrado B, A barrado ou B e B ou C barrado, para esses valores, deu 0. Vamos tentar com uma outra combinação aqui. 1, 0, 0. Também dá 0. 1, 1, 1. Dá 1. Portanto, essa é a forma que vocês vão usar para resolver aquele exercício aqui, onde eu peço valores e apresento o resultado para a expressão booleana. Vocês vão ter que fazer a conversão dessa expressão para o formato linguagem C e aplicar essa sequência aqui de printf, scanf, printf. Isso é tudo. Na próxima aula eu apresento como soluciona o exercício de criar um menu com if, else, if. Até logo.